nossa aula 2 é tratar um pouco a respeito das características do processo produtivo de uma forma mais genérica, né? Se a gente pegar o modelo, tomar o modelo de processo de transformação, a gente vai ver que as características, de forma geral, né, elas seguem o que a gente chama de lei, né? Quais são as leis que regem um processo de transformação e, portanto, tem um impacto sobre as características dos processos produtivos de forma geral. Bom, o objetivo do PCP a gente sabe que é realizar as atividades, né, ligadas à área de previsão de demanda, ligadas à área de gestão da capacidade, mas de uma forma mais central, né? O PCP ele tem um papel que é de equilibrar a oferta que a empresa tem ou pode vir a ter, ou seja, a capacidade de ofertar, de produzir, né? Isso depende de toda a sua estrutura, né? Por exemplo, quantas máquinas a empresa tem agora, quantas máquinas a empresa pretende comprar ou adquirir para atender uma demanda futura, né? Quantos funcionários trabalham, né, na empresa, na área de produção e operações, quantos serão necessários para atender a uma projeção de crescimento das vendas, não é isso? E equilibrar isso com a demanda, não é? Porque se a empresa não consegue ofertar, né, esses produtos ou esses serviços, não consegue atender a demanda, muito provavelmente outros concorrentes o farão, né? Novas empresas surgirão, ou as empresas que já existem vão começar a serem mais agressivas para conseguir atender esses clientes que não estão sendo atendidos, né, por essa empresa. Então o PCP tem esse objetivo central, né, esse objetivo muito importante que é de tentar equilibrar oferta com demanda, né? A todo momento nós vamos falar disso e com o passar das aulas vocês também vão entender de que forma que isso acontece, né, quando a gente também comentar os aspectos ligados à capacidade, né? Características dos processos produtivos. Os processos produtivos, eles em geral, né, seguem algumas características, eles têm essas características, claro que elas vão variar de acordo, né, com a área de atividade da empresa, com o setor de atividade, de acordo com o porte da empresa, se a empresa é uma empresa menor ou uma empresa maior, de acordo com o tipo de produto, né, que ela faz, que ela desenvolve, com a sua predisposição a usar mais ou menos tecnologia, certo? Então, nós temos essas principais características, né, como sendo as características relacionadas aos processos produtivos. Então, por exemplo, o volume, né, como que o processo, a gente chama de dimensão, né, dimensão volume, dimensão variedade, porque são como se fossem, né, vertentes, dimensões, características relacionadas aos processos. O que significa uma empresa que produz altos volumes ou baixos volumes, né? Como que isso se relaciona com a estratégia da empresa? Então, por exemplo, né, dependendo da estratégia que a empresa tem, uma estratégia, por exemplo, baseada em custo, significa que, possivelmente, né, ela vai tender a produzir, né, maiores quantidades do que, por exemplo, uma empresa, né, que ela tem uma estratégia baseada em diferenciação, né? Ou seja, essa empresa possivelmente, né, tende a competir, né, mais por preço, certo, do que por diferenciação. Portanto, as suas quantidades tendem a ser maiores, né? Se acontecer, né, alguma incoerência nessa fórmula, né, ou a empresa, de alguma forma, ela utiliza alguma tecnologia que a permite, né, ser polivalente, ou possivelmente a sua estratégia não é coerente, condizente, né, com as ações que ela pratica para tentar alcançar objetivos, certo? A dimensão volume, ela tem uma implicação sobre o que? O grau de repetição das tarefas. Ou seja, imaginem só, como que é um processo produtivo ou de uma empresa de serviços que atende ou processa grandes quantidades de produtos ou consumidores. Imaginem só como que funciona um telemarketing. É tudo padronizado praticamente, né? O script do atendente, ele já está pronto, né? Tanto é que se você pergunta alguma coisa que não está no script,
ele às vezes não sabe te responder, porque não está ali padronizado, especificado. Não é isso? O McDonald's, né? Como que é o grau de repetição das tarefas do McDonald's? Se vocês olharem, tem funcionários dedicados, né, para fritar a batata, para fazer aquela parte da operação. Não é isso? Porque o grau de repetição das tarefas ele é elevado. E olha que no caso do McDonald's ainda há, né, um certo grau de diferenciação, ou há um sortimento até que razoável dos produtos. Né? Mas o volume é mais significativo, né, do que se você comparar, por exemplo, com um restaurante à la carte. Então, a dimensão volume implica você ter máquinas, equipamentos, funcionários dedicados a produzir grandes quantidades e que, portanto, isso implica num grau de repetição das tarefas muito maior do que numa empresa que não produz uma quantidade tão grande. Implicação sobre a sistematização do trabalho, né? Maior o nível de padronização. Por quê? Se você produz grandes quantidades, significa que você não fica mudando o tipo de produto toda hora. Né? Você produz grandes quantidades de um produto, no máximo você vai fazer uma programação no seu sistema de produção e produzir grandes quantidades de mais um, dois ou alguns produtos diferentes. Mas, né, há uma tendência de ocorrer uma padronização. Né? Máquinas altamente dedicadas, funcionários altamente dedicados produzindo, né, ou fazendo as mesmas coisas. Isso significa, então, como eu comentei há pouco, que essa empresa, possivelmente, ela consegue explorar, né, a questão das economias de escala. Né? Por exemplo, se você pegar uma empresa, né, que produz, num determinado mês, né, 5.000 unidades, né, e ela tem um custo fixo de R$10.000 por mês, né, e no outro mês ela produz 50.000 unidades, né, quando ela pegar o seu custo fixo para compor o preço, né, dos produtos, não é? O preço dos bens, dos produtos, dos serviços, a gente pode calcular de várias formas, mas em linhas gerais a gente compõe o que é variável e o que é fixo. Né? E aí a gente acrescenta, né, uma margem. Então, nesse caso, a empresa, né, quando ela produz uma quantidade maior, ela consegue diluir mais os seus custos fixos entre as várias unidades que ela produziu naquele mês. Né? Ou seja, ela consegue custos unitários menores porque ela dilui esse custo fixo. Então, empresas que produzem grandes quantidades tendem, né, a ter preços menores. Por isso que a gente fala, às vezes, para uma empresa sair de pequena para média, de média para grande, mesmo ela tendo uma estratégia de diferenciação, ela precisa, de alguma forma, ser escalável, é o que a gente chama, né? A empresa ela tem escala. Você consegue atender vários consumidores, né? Porque ao ter escala, ela consegue, né, ter economias de escala, ela consegue oferecer custos unitários menores. Eu peço para vocês comparem, né? Comparem o volume de produção do McDonald's, que a gente comentou, com o volume de produção de um restaurante sofisticado, à la carte. Né? Um restaurante sofisticado, ele vai vender uma quantidade menor de pratos, né? Ele vai atender um número menor de clientes, né? E ele vai cobrar um preço mais alto, né? Um preço premium, né? Porque é uma outra estratégia. Né? É uma outra estratégia. Mesmo empresas, a mesma empresa, ela pode ter estratégias muito diferentes de acordo com o mercado em que ela atua. Né? Por exemplo, o McDonald's nos Estados Unidos, eles têm, né, um outro tipo de estratégia. Né? A diferenciação é mais baixa ainda, né? Você tem um produto extremamente barato, o consumidor, né, o foco é naquele consumidor de baixa renda, né? É diferente aqui no Brasil, né, o McDonald's ainda, né, tem um preço que o posiciona, né, como um produto, vamos dizer assim, né, um pouco mais sofisticado, e, né, um mercado um pouco mais selecionado, né, mas o foco é vender grandes quantidades. Então eles se instalam, né, em cidades médias ou grandes, né, cidades médias a partir, se não me engano, de 100.000 habitantes, para conseguir, né, vender quantidades maiores a um preço que é um preço razoavelmente alto. Bom, vamos lá. E nós temos uma outra característica que é a variedade. Né? E variedade
e volume, existe uma relação direta, né, entre variedade e volume. Né? A lei da variedade e volume é muito forte, a gente vai discutir isso agora. Né? A dimensão variedade, ela se refere ao grau de sortimento que a empresa consegue proporcionar em termos de produtos e serviços. Né? Então, por exemplo, empresas que conseguem oferecer vários itens, né, que têm vários produtos ou que conseguem proporcionar uma variedade alta, né, possivelmente, muito possivelmente, ela não vai conseguir produzir grandes quantidades, né, do que se uma empresa fosse dedicada a fazer um ou dois produtos. Né, que aí ela vai ter máquinas e funcionários altamente dedicados para fazer aquela operação. Né? Isso também tem uma implicação sobre os custos, né? Porque se você precisa trocar, reprogramar suas máquinas para produzir itens diferentes, né? Produzir produtos diferentes, o seu tempo de setup, né? O que é o tempo de setup? É quanto você gasta para deixar de produzir um produto, né? A máquina, os equipamentos, os funcionários estão ali produzindo um produto. Aí você vai reprogramar, mudar as coisas, né, para começar a produzir um outro produto. Esse tempo a gente chama de tempo de setup, né, que é um tempo ocioso, está parado. Né, e a empresa parada, a fábrica parada, significa, né, volume menor de produção, e que, portanto, significa custos maiores. É sempre essa regra. Então, quanto maior a variedade, possivelmente, maiores são os tempos de setup, menores são, né, as quantidades produzidas e, portanto, maiores são os custos. Né? Mas a empresa ela se torna competitiva possivelmente pelo fato de ter uma estratégia de diferenciação. Né? E, portanto, ela precisa, como que uma empresa se diferencia das outras? Pela imagem, né? Qual é a imagem, a identidade de produtos e serviços, né? Ou da marca que ela passa, né? Por meio do sortimento, da inovação, de conseguir oferecer produtos e serviços superiores, né? E posicionar isso de forma clara e né? Muito bem posicionada para esse mercado. E aí ela pode cobrar um preço premium que justifique os custos maiores. Né? Por quê? Porque ela vai ganhar na margem, né? Não vai ganhar no volume, na quantidade que ela está produzindo. Nesse sentido, né, o papel da tecnologia de produção é muito importante. Né? Como que a empresa se organiza do ponto de vista da produção para conseguir, né, tentar, de alguma forma, reduzir o máximo possível esses custos. Claro que não vai ser possível, né, competir por custos com uma empresa que atua com grandes quantidades, mas, de alguma forma, ela pode, por meio dessas tecnologias de produção, conseguir reduzir esses custos o máximo que ela puder, né, para conseguir, ao mesmo tempo, oferecer variedade e sortimento. Né? Por exemplo, recentemente eu estive na fábrica da Natura. A Natura é uma empresa que tem um sortimento bastante grande, produz várias linhas diferentes de produtos, né? Produz quantidades extremamente grandes, porque atende o Brasil todo, né? E aí ela possui um sistema de produção baseado em células, que nós vamos inclusive discutir isso, né, mais para frente, né, que permite, né, que a empresa ela consiga ao mesmo tempo produzir grandes quantidades, oferecendo o quê? Sortimento, oferecendo produtos diferentes, né, por meio das células de produção. Né? São tecnologias específicas, mas que envolvem um alto investimento, né, porque são máquinas e equipamentos caros. Bom, nós temos dessa forma uma relação entre volume e variedade e que tem um impacto no processo de planejamento e controle. De que forma? Então, por exemplo, ou nós temos, em linhas gerais, ok, pessoal? Porque, eventualmente, pode ter um caso, né, como, por exemplo, o caso da IKEA, né, que consegue equilibrar isso de uma forma um pouco diferente. Mas, em geral, nós temos, né, empresas que produzem grandes volumes, em geral, têm uma variedade menor de produtos. Não há problema nenhum. Né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, eu só estou dizendo que são reflexos de estratégias diferentes. Né? Se for coerente
os objetivos organizacionais, com as estratégias, com as ações, sem problema nenhum. Da mesma forma, a empresa que produz um volume menor e uma variedade maior. Na questão do PCP, do Planejamento e Controle, então vejam só, como que funciona ou como que acontece o tempo de resposta ao consumidor. Por exemplo, o consumidor chega até você, tem uma demanda e você precisa apresentar uma resposta a esse consumidor. Você precisa atender as demandas dele. Seja por conta de uma necessidade de oferecer uma mudança, seja por conta da própria demanda que ele tem, se é uma demanda que exige que a empresa se adapte o tempo todo às necessidades, etc. Nesse caso aqui, eu peguei dois exemplos. Alto volume e baixa variedade, eu considerei, por exemplo, um fornecedor de energia elétrica. Vejam só, o fornecedor de energia elétrica, ele não muda muito o produto. Basicamente, ininterrupto o fornecimento, pouquíssima variedade e altos volumes. O tempo de resposta é um tempo menor, diferente de um escritório de arquitetura, em que cada projeto é um produto único. E aí até o projetista, o arquiteto, desenhar o projeto, verificar com o consumidor se atende às demandas, o tempo de resposta é maior. O planejamento, da mesma forma. O planejamento de uma fornecedora de energia elétrica, ele é quase estável, você não tem grandes oscilações. Ao contrário, por exemplo, de uma empresa com baixo volume e alta variedade. E o detalhamento do controle também. Ele segue a mesma lógica. Por exemplo, uma vez que você implementou mecanismos de controle numa empresa estável, altamente padronizada, produtos padronizados, as coisas não tendem a mudar tanto assim. Já no caso de um escritório, tudo muda muito rápido. Você não sabe, por exemplo, quantos clientes entrarão pela loja, pela porta, amanhã. Você não tem a mínima ideia. Portanto, planejamento e controle se torna um desafio ainda maior. Eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês, como se produz a cerveja, para que a gente tenha uma ideia de como o PCP acontece numa indústria. E aí eu tomei como exemplo a indústria de bebidas. Eu volto daqui a pouco. This area we're in right now is called the Brewhouse Control Room. And this is the nerve center of it all, the control room. Nearly every piece of machinery in the brewhouse is wired with sensors to give feedback. If there's a problem, these operators will pick it up. These operators can see in real time what's going on as we produce a Budweiser brew, from the start of adding the water to adding the grain, and ensure that all our temperatures are hit. And there's a lot of different quality checks they have to make to ensure that we're meeting our exact standards throughout the process. But there's one person that tops all the computers, sensors, and scientific gizmos. Meet Doug Molman, the chief brewmaster. His taste buds have the final say. Well, it's kind of like the chief chef. The individual that in the brewery is the one responsible for the brewing of the beer, from raw material all the way to the final product, making sure that the process is done properly and that the outcome is what was expected. The Budweiser brewing process begins in the brewery's mill. Here, operators crush the malted barley and rice into a fine powder. Rice, a surprising ingredient, is used to give Budweiser its distinct, crisp, light taste. It allows us to make a beer that's very light, very crisp, very refreshing, and without a lot of sweetness or fullness that you would get from an all malt beer. From the mill, a pneumatic system blows the pulverized grains through a series of pipes to the center of the beer campus. A 6-story stone building called the Brew House. Everything about Anheuser-Busch
said, this is a place and this is a people that value quality. We will spare no expense, we will make the best beer, and we will have the most beautiful brewery. They weren't just functional, they were attractive pieces of architecture. This whole building is known as the hot side of the brewery. In 3 steps, barley, rice, and water will be turned into mash, then strained and boiled into a sugary liquid called wort. The first step, mashing. It takes place on the 2nd floor of the brew house. Inside these 2-story high vessels called mash tuns, steam coils spray the pulverized barley and rice with a hot mist. The result? A hot, watery grain porridge. We're using a mash tun, which is a large vessel. Então, só pelas características, né, dos equipamentos, do prédio, dá para ter uma ideia, né, do volume que é produzido de cerveja nesse caso, né, nessa indústria. Em geral, com as indústrias de bebidas, é assim que funciona, né? Tem grandes quantidades que são produzidas. Depois nós temos uma dimensão que é a dimensão sazonalidade. O que significa essa dimensão? A sazonalidade diz respeito a variações na demanda por esse produto ou serviço. Na maior parte das vezes, os produtos e os serviços eles são sazonais. Tem épocas em que existe um aumento da demanda, ou seja, esse produto ou esse serviço ele é consumido, com uma intensidade maior, e tem épocas do ano em que ele é consumido com menos ou com menor intensidade. Por exemplo, sorvetes. Sorvetes, no verão, você tem um aumento da demanda por sorvetes. Hospitais, os serviços hospitalares, períodos de festas, carnaval, ou final do ano em que as pessoas bebem muito, o que acontece com as emergências? Elas tendem a ter uma demanda maior, ter mais pacientes para serem atendidos. Então, dependendo do produto ou do serviço, você vai ter oscilações na demanda, o que dificulta bastante o processo de previsão de demanda. Mas por que eu preciso saber quantas pessoas ao longo do ano, ou quantas empresas ao longo do ano vão consumir os meus produtos ou os meus serviços? Ora, a minha estrutura de produção, uma vez que eu instalei uma estrutura de produção ou de oferecimento de um serviço, eu não consigo fazer modificações muito rapidamente. Nós até temos algumas políticas para conseguir incrementar ou reduzir, mas não é algo tão rápido e muito menos barato. Em geral, principalmente no caso das indústrias, isso custa muito dinheiro. Você aumentar a capacidade produtiva custa muito dinheiro. Então, nós precisamos entender, no caso do setor, da indústria onde a empresa atua, como que essa dimensão afeta os negócios da empresa. Qual é o nível de sazonalidade em que existe para os produtos e serviços da empresa. E aí há várias formas de administrar isso, a gente vai ver também, mas isso também é uma dimensão que afeta todo o processo de produção e a capacidade produtiva da empresa. E por fim, a dimensão visibilidade. Vejam só, a dimensão visibilidade diz respeito a quanto da operação, as atividades do processo de oferecimento desse produto ou desse serviço, ela é visível para os consumidores ou os clientes. Nós podemos dividir da seguinte forma. Processamento de materiais, basicamente o cliente, o consumidor, ele não vê como o produto é produzido. Você pode ter inúmeros problemas de qualidade e consertar todos eles antes de o produto chegar até o cliente. E ele nem vai ficar sabendo. É ruim para a empresa? Sim, é péssimo. Ela não vai ser muito eficiente. Ela vai gastar muito com retrabalho ou descartando produtos defeituosos, mas o cliente pode nem ficar sabendo. No caso das operações e serviços em que há o processamento de consumidores, quando eu falo processamento, não é de processar na justiça, não, é de processar de
você está atendendo, processando clientes. Se você não tiver habilidades de contato muito boas, certamente o seu consumidor ficará insatisfeito e vai ficar sabendo na hora, né? Isso é visibilidade. E nesse processo todo, nós podemos o quê? Desenhar um processo genérico de sistema ou processo de transformação. Esse processo, seja ele industrial, seja um processo relacionado ao atendimento de clientes, de serviço, nós temos os inputs. Então, por exemplo, o que são inputs de um processo? Materiais, equipamentos, mão de obra. Numa operação de serviço, o próprio cliente, ele serve como input desse processo, informações. E aí nós temos um processo de transformação. Você pode transformar as propriedades físicas de um determinado produto, você modifica. Você pode, no caso de atendimento de consumidores, de clientes, processar as características fisiológicas ou psicológicas. Você pode transformar de alguma forma esses inputs e aí você tem o quê? Os outputs. Os outputs são os produtos ou os serviços da empresa que serão destinados aos consumidores. Lembrando que o PCP não trabalha sozinho, ele não existe ou ele não funciona bem sem o pessoal da engenharia, sem o pessoal da qualidade, sem a equipe de finanças, marketing para ajudar nas previsões de demanda. E tudo isso vai contribuir para a geração de ordens de fabricação e ordens de compras. Ou seja, quanto que a gente precisa comprar de matérias-primas, de insumos, e quanto que nós precisamos fabricar para atender a uma demanda. Então, não existe um trabalho individual. Enquanto atividades do PCP, nós temos o plano agregado, o plano mestre e a programação da produção. O plano agregado ele é feito no nível estratégico. Por exemplo, será que nós precisamos abrir uma fábrica no ano que vem, uma nova fábrica ou não? Será que nós precisamos adquirir mais equipamentos ou não para produzir X unidades, ou produzir no nível agregado de produtos? Essas decisões são tomadas no nível estratégico. No nível tático, nós temos o plano mestre, que vai designar quantos itens de cada produto serão produzidos, e aí nós temos os gerentes, gerente de produção, que vão tomar conta dessas atividades. E depois a programação da produção no nível operacional, que é emitir as ordens. Olha, precisa produzir tantas unidades desse produto, precisa comprar X unidades de matérias-primas. Longo prazo, médio prazo e curto prazo, de acordo com essas atribuições. Então, de forma geral, nós seguimos essas etapas no PCP, fazer previsão de demanda, verificar os níveis de estoques, quantificar o estoque futuro ou estoque de segurança após atender a demanda prevista, quantificar a produção a ser realizada, quanto que a gente vai produzir, verificar o estoque de matéria-prima e insumos para determinar se é preciso comprar mais insumos para produzir aquelas quantidades, e aí a gente calcula quantas unidades de cada um dos produtos a gente vai produzir, quando precisam estar prontas e quando a gente precisa comprar esses insumos e essas matérias-primas para atender a demanda prevista. Bom, para finalizar, nós podemos dizer que no chão de fábrica, quando eu falo no chão de fábrica, o pessoal que está ali no dia a dia da produção, ou no caso de uma operação de serviços, o pessoal que lida diariamente com os clientes. A gente pode definir como, por exemplo, a etapa de carregamento. O que é? O volume de trabalho que será alocado em cada das unidades dos processos produtivos. Etapa de sequenciamento, definir a sequência das etapas. Por exemplo, um cliente que entra numa loja, que entra para ser atendido, qual é a sequência? Ou um produto para ser produzido, qual é a sequência que esse processo tem? Etapa de programação, os cronogramas do que tem que ser realizado e quando tem que ser realizado. E por fim, a etapa de controle, controlar as saídas, os outputs. Quando essas perguntas estiverem concluídas, sinal de que o PCP ele
né, está pronto. O que produzir, quanto produzir, com o que produzir, como produzir, onde produzir, com quem produzir e quando produzir. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Bom, vamos agora à atividade da nossa aula 2. Nessa atividade, na verdade, eu proponho uma recapitulação disso que a gente viu e eu gostaria de focar no efeito volume-variedade. E aí eu peço para que vocês assinalem a alternativa correta. Então, vamos só retomando, só retomar um pouquinho como que funciona o efeito volume-variedade. A gente discutiu que empresas que, em geral, produzem grandes quantidades, elas tendem a produzir um sortimento menor, ou seja, a variedade ela é menor. Isso vale tanto para empresas industriais quanto para empresas de serviço. É sempre assim que funciona? Em linhas gerais, existe uma relação muito forte entre volume e variedade. Então, empresas que produzem grandes volumes, elas possivelmente têm uma estratégia organizacional, uma estratégia de negócios mais focada em custos. Elas precisam, de alguma forma, ter economias de escala, e por isso elas produzem grandes quantidades. Isso é uma regra? Pode ser, mas não necessariamente. Por quê? Vamos considerar o caso da Apple. A Apple é uma empresa que ela tem uma estratégia focada na diferenciação, pelo menos no Brasil, isso é muito evidente, com preço superior dos seus produtos. Por outro lado, ela também explora as suas economias de escala. Ela produz em grandes quantidades, atende o mercado global, oferece-se produtos em vários países e que, portanto, dada a sua presença global, ela produz em grandes quantidades e consegue também obter economias de escala. Mas, em geral, é assim que funciona. Empresas mais focadas no volume, possivelmente, ou há uma probabilidade de elas estarem associadas a uma estratégia focada mais em custo. Quando a empresa tem uma estratégia focada na diferenciação dos seus produtos ou dos seus serviços, e, portanto, a sua estratégia ela tem um foco na identidade desses produtos e desses serviços, possivelmente, ela vai tender a proporcionar uma variedade maior de produtos e serviços em detrimento do volume a ser produzido, certo? E aí eu peço para que vocês assinalem, então, a alternativa correta. Alternativa A. Operações de alto volume, em geral, têm alta variedade de produtos e serviços? Não, de acordo com o que a gente retomou, comentou na nossa aula, não. Operações de alto volume, em geral, não pode ter uma alta variedade de produtos e serviços. Operações de baixo volume, em geral, têm baixa variedade de produtos e serviços? Também não é comum. Em geral, não é assim que acontece, a não ser em casos muito específicos, por exemplo, empresas que estão nascendo, empresas, startups, empresas nascentes, acabaram de ser criadas. Nesse caso, as empresas elas podem até ter um portfólio, às vezes, diferenciado, mas ela também não consegue proporcionar uma alta variedade de produtos e serviços. E ela consegue, ela vai ter que produzir quantidades menores até que ela consiga se tornar uma empresa mais robusta, se tornar uma pequena, média e uma grande empresa. Em alguns casos, por exemplo, um restaurante, ele pode ser pequeno, produzir baixo volume e, às vezes, baixa variedade também, porque ele está começando. Operações de baixo volume, em geral, têm alta variedade de produtos e serviços? É exatamente isso que acontece. Em geral, empresas que produzem pequenas quantidades têm uma variedade, um sortimento um pouco maior de produtos e serviços. Então, a alternativa C está correta. Só para a gente finalizar aqui,
Operações de baixo volume, em geral, têm alta variedade e não, alta visibilidade e não variedade. Lembrando, visibilidade não está relacionado com a variedade ou com o volume. A visibilidade está relacionada ao fato de a empresa atuar em serviços ou na manufatura, na indústria. Serviços, você tem uma variedade maior do que, aliás, uma visibilidade maior do que quando a empresa atua na área industrial. E aí, a última, não existe nenhuma relação entre o volume produzido e a variedade. A gente sabe que também não é verdade, portanto, a alternativa correta é a letra C. Agradeço a todos, fico por aqui.